Oi, eu já vou te mostrar como que eu faço as apostilas personalizadas dos meus alunos que eu entrego para eles na semana de prova. Eu tenho aqui na minha sala muitos alunos de uma mesma escola. Na verdade, eu tenho duas escolas, assim, que são as que eu mais tenho aluno. Então, quando um entra em semana de prova, na verdade, eu tenho aí 25, 30, 40 alunos que estão em semana de prova. Então, ter esse material personalizado para acompanhar as crianças nesse período me poupa muito tempo ali de aula, lendo texto, material didático, ou procurando o que estudar com eles, ou dando uma olhada em revisão, em caderno. Além de que fica mais fácil também para as famílias conseguirem acompanhar esse estudo em casa. Então, eu faço as apostilas personalizadas desde o ano passado. O que foi mudando é que eu fui otimizando a forma que eu vou fazendo, né? Eu vou ficando também cada vez mais rápida, porque a gente começa já a conhecer o conteúdo das crianças. Porque no ano passado, quando eu ia produzindo essas apostilas, eu tinha que ficar tirando foto do livro dos alunos. Eu tirava foto, aí eu via tudo que ia cair, levava para casa, fazia o resumo, criava as questões e aí imprimia a apostila na papelaria para eles. Eu fiz isso durante todo o ano passado, então esse ano eu já sabia que eu faria novamente, porque ter um material personalizado agrega muito valor aqui, né, para o meu reforço. Eu sou o único aqui da minha cidade que faz esse formato de aula de revisão, então eu queria deixar isso de uma forma mais otimizada para mim e que também facilitasse ali o acesso para os alunos e para as famílias. Então, para criar esse material, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, eu tive que passar por vários processos. O primeiro deles é que no início do ano, e aí é uma coisa que você pode fazer no início do ano que vem, eu entrei em contato com a escola e pedi um link de compra do material didático. Ali no meio de janeiro, eu já tinha algumas turmas muito bem consolidadas, turma de sexto ano, terceiro ano, quinto, sétimo, já eram turmas que já tinham feito a pré-matrícula, então eu já tinha uma noção ali, mais ou menos, de quantos alunos eu teria, e aí seriam turmas cheias. Então, eu comprei os materiais didáticos dessas minhas principais turmas. As outras turmas, por exemplo, segundo ano, que eu só tenho 3 alunos, eu não comprei o material. Então, para essas outras turmas, eu ainda faço nesse modelo de tirar foto. No ano que vem, eu já vou ter esses que eu comprei esse ano, e aí eu vou comprando, né, intercalando essas outras turmas, nessas outras faixas etárias que eu ainda não tenho. Então, eu entrei em contato com a escola e pedi o link de compra do material didático. Eles me enviaram, eu olhei ali as turmas que eu já tinha, que eram turmas consolidadas, e fiz a compra do material. Então, ali em fevereiro, eu já tinha o material didático dos alunos. Então, em fevereiro, eu já tinha acesso a tudo que eles iriam estudar ao longo do ano. É claro que o conteúdo anual a gente tem acesso ali na BNCC, né? Esse conteúdo ele não muda, mas eu tive acesso à ordem que seria aprendida. Então, eu consegui olhar ali pelo sumário tudo que os alunos iriam aprender naquele ano. Como eu já tinha alunos dessa escola desde o ano passado, eu já tinha uma noção até da quantidade de capítulos por etapa. Então, eu sei que são cobrados de 2 a 3 capítulos por etapa, e aí eu já consegui me organizando previamente, porque eu já sabia o que teria na primeira prova, depois na segunda prova, até a gente chegar na quarta prova, que é essa semana que a gente está passando hoje, que é o fechamento da segunda etapa. Então, com acesso a esse material didático, eu já listei todo o conteúdo por ordem e já comecei a me preparar para a primeira prova. Esse ano, no início do ano, eu fiz nessa campanha de matrículas antecipadas, porque eu queria, além de reformar aqui o meu espaço, porque eu estou com essa nova sala, né, eu ampliei o meu espaço, eu queria também comprar alguns materiais e maquinários que fossem facilitar o meu trabalho. Um deles é essa minha máquina, que é a furadora de papel e encadernadora. Ela facilitou muito e além de ter né, me feito uma economia ali muito grande em questão de pagamento de papelaria e compra de materiais extras. Então, logo no início do ano, eu já peguei esse volume de dinheiro de matrículas, fiz a compra da furadora encadernadora e também de tudo que ia ser necessário para montar essa apostila. Então, eu já fiz a compra desse plástico que vai na capa e na parte do fundo, já fiz a compra do espiral, estou com uma caixa de espiral ali, e já deixei tudo isso organizado aqui no meu depósito, porque eu sabia que eu iria utilizar bastante durante o ano. A mesma coisa o papel A4, eu comprei vários pacotes de 500 folhas, com aquele volume inicial de dinheiro que eu tinha ali, porque eu sabia que eu iria utilizando isso ao longo do ano. É claro que de lá para cá eu já tive que renovar esse estoque de papel várias vezes, mas lá no início isso também me ajudou a já ter mais ou menos ali um cálculo de quanto eu teria que embutir no valor da mensalidade essa apostila que eu estaria entregando para os pais e para os alunos. Então, eu não cobro a mais porque eu já fiz o cálculo desse valor, né? Quanto essas apostilas iriam me custar lá em janeiro. Eu sei que os meus alunos têm 6 provas anuais, são 2 provas por etapa. Então, eu iria imprimir uma média de 6 apostilas por aluno até o final do ano. Então, mesmo a minha aula sendo em grupo, ela não é uma aula baratinha, sabe? Eu não cobro a hora a aula, eu cobro o valor da mensalidade por aluno, porque eu tenho todos esses diferenciais que eu entrego e que estão embutidos dentro desse valor.
Essa apostila, sempre que os pais recebem, eles me mandam mensagem agradecendo, mandam mensagens falando que os filhos adoraram, que se sentiram assim muito especiais por terem material personalizado. Então, isso aqui entra para mim como um investimento na fidelização dessas famílias, no estudo dos meus alunos e também no meu reconhecimento, né? Vários alunos levam essa apostila para a escola, mostram para os colegas falam para os pais entram em contato comigo. Então, ela funciona para mim não só como um material de trabalho, mas também como um material de divulgação. Então, eu não coloco nela um valor extra para os pais me pagarem, porque o que ela me traz de retorno já é algo muito bom. Agora, eu vou explicar para vocês como que eu organizo essa apostila e consigo montar isso por idade. Essa que eu estou aqui é uma apostila do 7º ano. Essa é a matéria do 7º ano que vai cair na prova que eles estão realizando essa semana. Eu fui até o livro didático deles, olhei os capítulos que iriam cair, todas as matérias iriam cair capítulos 5, 6 e 7. Eu vou até o livro didático, amanhã, por exemplo, eles têm prova de português, então hoje eles vão vir estudar português comigo. Eu vou até a matéria de português, olho as páginas e vou olhando por tópico do próprio livro. Então, por exemplo, a primeira parte que vai cair na prova de português é sinopse. Então, eu venho, dou uma olhada em como o livro está cobrando isso. Aqui, por exemplo, dentro de sinopse, ele já cobra o estudo da língua, adjetivos. Então, não vai cair só o gênero textual, vai cair também uma parte gramatical. Então, eu tenho que entender que dentro do que o livro cobra como sinopse, ele também cobra que o aluno entenda o que é adjetivo, substantivo, oração, orações coordenadas. Tudo isso eu vejo olhando esse material didático. Vou acompanhando por tópicos, dou uma olhada geral, eu praticamente estudo também, né, para eu entender como o livro está cobrando isso, e passo isso para a minha apostila. Algumas matérias eu vejo que eu preciso também fazer um resumo para eles, outras não. Outras eu sei que eu só preciso colocar alguns exercícios, que por exercício ali eles vão conseguir estudar, eu vou conseguir explicar a matéria, eles vão conseguir aprender. Isso acontece muito com a matemática, tá? Eu raramente coloco explicações matemáticas ou resumos matemáticos no livro. Nesse livro que eu faço, na parte de matemática, eu coloco somente exercícios, né? Então, como vocês podem ver, na parte de matemática eu não explico o que é. Eu divido a matéria por exercício e vou estudando com eles através do cálculo, da fórmula e da prática mesmo. Mas o português não é assim, né? O português eu preciso explicar primeiro o que é, para depois a gente vir com o exercício e eles irem treinando. Então, dou uma olhada no livro e aí, primeiro, antes de vir com as questões, eu venho com a explicação básica do que é essa matéria, coloco um exemplo e aí sim eu parto para as questões. Então, essa apostila aqui, além dela facilitar o estudo do aluno, ela também otimiza a minha aula. A minha aula na semana de provas, ela tem duração de 1h30. Nos dias normais, ela tem duração de 1 hora. Mas 1h30 ainda é um tempo curto, né, para a gente conseguir ver toda a matéria. 3 capítulos é muita coisa. Então, eu coloco aqui só um resumo muito breve, coloco um exemplo e depois a gente já parte para a parte de exercícios. Todos os alunos recebem essa apostila e todos eles levam ela para casa depois da aula. Eu sempre envio uma mensagem para as mães, para as famílias, independente da idade dos alunos, na semana de prova eu envio para os pais, avisando que a apostila está indo com eles e que eles podem estudar antes de vir para a aula. Eles poderiam ter estudado ontem, depois da aula, por exemplo. Porque aí as famílias conseguem perceber que não é preciso buscar ou ajudar a criança ou tentar criar um cronograma ali em casa, porque eu já entrego pronto. Então, quando eles fazem em casa, a gente chega aqui, dá uma resumida e parte para frente. Então, a parte de correção, de organização, fica muito mais fácil do que se eu fosse me guiar pelo livro didático ali na hora de estudar com eles. Quando eles chegam já preparados com a apostila, por eu ter feito esse estudo prévio para criar esse material, eu também já estou preparada, já sei a matéria, já sei a ordem, já sei os exemplos que eu quero usar. Eu praticamente já criei o meu plano de aula pela apostila que eu criei para eles. Sempre que eu faço para os alunos, eu faço para mim também. Então, eu tenho a minha, sempre que eu tenho tempo, eu já venho, já adianto algumas questões, já deixo prontas, para que no momento da aula eu só ir fazendo com eles. Cada aluno recebe a sua. Então, por exemplo, todos os meus alunos do 7º ano que são da mesma escola vão receber a mesma apostila, mas em alguns casos, como eu falei para vocês, eu tenho alunos que são de outras escolas. Eu tenho um volume muito grande de 2 escolas e tenho alguns outros alunos que são de outras escolas e às vezes estão no horário sozinhos, né? Esses alunos que estão sozinhos, que são de outras escolas e que eu vou imprimir uma única apostila para eles, aí eu já faço mais personalizada, sabe? Então, essa aqui, por exemplo, essa minha aluna, ela é a única aluna que eu tenho dessa série, né, desse ano escolar, desse colégio específico. Então, eu faço com o nome dela para ficar mais fácil até na hora de me localizar aqui, sabe? De encontrar e entregar para ela. Essa é uma aluna de 4º ano.
A parte dela de estudos não é com foco em prova, é porque ela não vem para fazer atividades aqui da escola, ela vem realmente para estudar português, a parte de interpretação e matemática. Então, ela também tem o material dela aqui com foco no português e no treino da matemática, para ela utilizar todos os dias. Então, essa aqui ela acabou de começar. Então, não é uma apostila focada em prova, mas é um material personalizado aqui do Marina Ensina, com base nas necessidades que essa aluna tem. Então, no caso dela é diferente, não é com foco na prova, é com foco nas necessidades de aprendizagem que ela tem, que são essa parte, né, de multiplicação, divisão. Então, é uma apostila de treino para ela utilizar diariamente. Eu trabalho com esses dois tipos de materiais. Isso facilita muito a minha rotina aqui. Então, essa aluna, ela chega, ela não vai ter um tempo ocioso, ela já vai chegar, já vai pegar o material dela e começar a treinar. A partir do momento que ela inicia sozinha, a gente também já está construindo nela esse comportamento de ter mais autonomia nos estudos, de já chegar, já se organizar, de entender que o momento aqui na sala é um momento dedicado aos estudos, e a gente consegue ir trabalhando com ela só em cima das dúvidas. Então, a apostila ela ainda me ajuda a perceber os níveis que essa criança está avançando, né? O quanto ela está evoluindo nesse processo de estudo. É importante também, na hora que você for criar a sua apostila aí, além de você realizar todo esse processo de olhar o livro didático, resumir, criar exercícios, você também pensar nas particularidades de cada idade. Os meus alunos que são um pouco mais velhos, eu já faço com a letra menor, menos espaço de resposta. Essa aqui já é uma apostila para os meus alunos de terceiro ano do ensino fundamental. Então, vocês podem perceber que a letra é maior, o espaço de resposta é maior, é uma apostila que tem mais ilustrações, ela é um pouco mais lúdica, porque aqui eu consigo prender a atenção do meu aluno, além de que esse espaço aqui, para a letrinha que eles ainda têm ali no terceiro ano, é um espaço muito pequeno, né? Aqui na matemática, a mesma coisa. Na hora de fazer para alunos menores, eu gosto de deixar essa matemática muito visual. Então, se aqui eu estou falando de material dourado, eu preciso desenhar esse material dourado e deixar muito claro para essa criança que aqui eu estou falando do milhar, da centena, da dezena ou da unidade. Crianças de terceiro ano, elas ainda são muito visuais, né? Elas ainda estão ali finalizando o seu processo de alfabetização. Então, eu gosto de também fazer essa coisa mais ilustrada, sabe? Essa apostila mais lúdica, a parte da matemática com bastante tabela, bastante espaço, as continhas de soma, subtração, eu também faço com material dourado, porque é algo que eles têm contato ali todos os dias na escola. E isso é um processo que não é necessário fazer, por exemplo, numa apostila de alunos que já estão no sétimo ano, que já estão acostumados com um volume maior de exercício, com questões mais trabalhadas, com espaços menores, letras menores, eles não fazem mais confusão de letra, né? Então, isso também é importante ser observado. Assim como se você for fazer um material para um aluno de primeiro ano, eu recomendo que você faça somente na letra bastão, para ficar mais fácil desse aluno reconhecer ali, né? A apostila, ela serve como um facilitador da sua rotina de professora e um facilitador da rotina de estudos do seu aluno. É claro que ela tem que ser embasada ali, né? Ela tem que ter um conteúdo bom, ele tem que aprender, mas ele não pode dificultar a rotina de estudos desse aluno. Porque se for uma coisa muito difícil para ele estudar, inclusive sozinho em casa, ele não vai, né? Então você vai ter feito todo o material, usado todo o seu tempo à toa. Então eu recomendo que você também fique atenta a esses detalhes na idade dos seus alunos, no nível de aprendizagem em que eles estão. Você pode fazer assim como eu faço com essa minha aluna aqui do quarto ano. Eu vou aumentando a dificuldade dos exercícios com o passar das páginas, porque eu sei que até ali ela já veio construindo esse conhecimento. Essas apostilas, em breve, elas já estarão prontas lá no meu site, divididas por idade, se você também quiser adquirir. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.